Yes! Estamos ao vivo aqui, pessoal, novamente. Segunda parte com Alessandro Góes, hoje falando sobre propósito, tudo sobre propósito. Muito bom. Está sendo uma live maravilhosa, sensacional. Com certeza eu sei que você deve ter dado uns chutes na cabeça, deve ter batido algumas placas aí. Mas esse é um assunto muito importante hoje. Hoje esse é um assunto de extrema importância. Se você não sabe para onde você está indo, todos os caminhos levam ao mesmo lugar, lugar nenhum. E essa é a questão de a gente discernir realmente o que é propósito. Porque se você não entender o que é propósito, você vai procurar a vida inteira algo achando que está faltando uma coisa que você nunca precisou, né? E hoje meu objetivo nessa live é entender com clareza o conceito de propósito. Deus tem um propósito sobre a Terra. Nós acreditamos no propósito eterno de Deus. E isso é muito interessante, por quê? Porque isso me faz pensar numa empresa. Imagine que você constrói uma empresa, você funda uma empresa porque você tem um ideal, você identificou uma necessidade, você com certeza você sonhou com algo. Aí você coloca essa empresa cresce, vem centenas de funcionários e você coloca um CEO. De repente esse CEO começa a dizer que tem outro propósito. E ele começa a falar, não, mas eu preciso entender o propósito da minha vida nessa empresa. E ele pega a empresa, muda o produto, ele pega a empresa, muda a abordagem. Ele começa a usar da empresa para correr atrás de uma ideia, de um ideal próprio. E é exatamente isso que nós fazemos com Deus. Antes de existir todas as coisas, eu e você, nós não existíamos. E a pretensão é quando você fala assim, não, mas eu tenho um propósito. Não, não. Quem te criou já tinha um propósito. A Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo e preparou boas obras para que nós andássemos de antemão nelas. De antemão nós andássemos nessas boas obras. Então, eu gostei aqui da colocação do Alessandro Góes. Por quê? Porque o Alessandro Góes ele diz o seguinte: entenda que você não tem um propósito, você tem uma missão. E isso me faz lembrar basicamente do texto onde Paulo ele fala assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. O bom combate era a missão. Guardar a carreira era guardar a vida durante a missão. E guardar a fé, completar a carreira e guardar a fé, é reservar as verdades absolutas de Deus. Então, vou chamar o Alessandro Góes aqui para a gente fazer aqui, para a gente responder algumas perguntas aqui. E aí, de repente, o Alessandro pode fazer as nossas considerações finais aqui com a gente. Então, Alessandro Góes, você estava no meio do raciocínio aí, acho que tocou o teu telefone? Não, então, parou, não, travou. Então, eu acho que estava pesado demais, que até as redes sociais não aguentou. Então, você estava no meio do raciocínio aí, e aí eu queria abrir para perguntas. Talvez é um assunto que surjam muitas dúvidas, as pessoas elas acabam sempre querendo saber de si mesmo, né? Eu, por exemplo, tenho isso, aquilo, como é que eu faço com o meu propósito? Então, eu queria que você respondesse essas perguntas e aí depois você deixar as suas considerações finais para a gente encerrar essa live de hoje aqui. Beleza? Beleza. Tem perguntas aí? Bom, pessoal, você pode ir fazendo perguntas aqui ou na caixinha de perguntas ou pode fazer pergunta direto nos comentários ou fazer os seus próprios comentários. Mas acredito que foi olha só, quer ver um exemplo que eu acho que é fácil? A gente estava no meio do pensamento, eu nem lembro o pensamento que a gente estava falando, que nem estava. Você lembra quando a gente parou? A laranja faz a laranja. Isso, vamos lá. A laranja tem uma missão, que é dar suco. A missão dela é qual? É ser espremida. Porque quando ela é espremida, ela dá aquilo que tem dentro dela. Sai de dentro dela
o que ela foi feita para fazer. Imagina agora se uma missão fica na fruteira, tentando entender qual era o propósito. Cara, qual que é o propósito de eu estar nessa fruteira aqui? Qual que é o propósito? Não, acho que meu propósito é ser um liquidificador, mano. Eu vou virar. E sabe o que aconteceu? Ele ia apodrecer, mano. Ela ia apodrecer porque ela estava fugindo da missão, querendo cumprir um propósito. Mas o propósito da laranja, sabe qual que era? Servir. Olha que loucura. A laranja tem um propósito, servir. Porque Deus criou a laranja com o propósito de servir a gente. E ela serve com o quê? Com o que está dentro dela, com o que tem de melhor dentro dela, que é o suco. A uva foi criada com um propósito. E qual que é o propósito da uva? Servir. E ela serve como? Com o que está dentro. Entes. Com o melhor que está lá dentro. Então é o seguinte, eu fui criado com um propósito. E qual o propósito? Servir. Servir a Deus. E como eu sirvo a Deus? Servindo pessoas. Não tem como eu servir a Deus sem servir pessoas. 1 João 4 fala assim, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso e o amor de Deus não está em você. Porque como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama seu irmão a quem vê? E aí tem um texto que me intriga muito, que é o seguinte, quando diz assim, naqueles dias muitos chegarão e falar assim, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas. Olha, tudo que os caras falam ali é ministério, velho. E é cara top, não é qualquer um não, mano. Não é cara que está em pecado que vai reivindicar alguma coisa, mano. Porque quem está em pecado vai ficar quietinho para ver se passa no desbaratinho, ó. Pá, entrei, já era, nem viu, mano. E aí, esses caras estão falando lá, vai lá, mano, o cara vai na moral, vai na miúda ali, ó. Pá, mano. Agora não, os caras vão lá e vai peitar Jesus, mano. Vai peitar Jesus. Falou, não, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome, cobrando dele. Porque eu era obrigado a profetizar. Eu fazia para você, Deus. Eu era obrigado a evangelizar. Porque Deus me impele. Deus, agora eu quero... Pô, Deus, eu estava fazendo, e agora? Aí Jesus fala assim, mano, eu não conheço vocês não, velho. Partava de mim, porque eu não vos conheço. E aí chega para uma outra turma que tá lá, pá, meio assim, falou, agora ferrou, mano. Se aqueles caras que eram crente, se os caras que faziam maravilha, os caras faziam milagre, os caras faziam prodígio. Pô, os caras eram televisão, os caras eram top. Os caras ficaram do lado de fora, imagine eu, mano. Vagabundo, ramelão, que nem na igreja vou, de vez em quando eu faço alguma coisa. E agora já era, mano. Aí fala assim, vocês agora, entre, Betito, pro gozo do meu pai. Porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, tive nu e me cobriste, tive enfermo e me visitaste, tive preso e fosse me visitar. Mas quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando você fez para um desses pequenos aí. Quando você fez para um deles, você fez para mim. Porque eu sirvo a Deus servindo pessoas. Eu adoro a Deus adorando pessoas. Não tem como eu adorar a Deus, porque a palavra adoração é serviço. Não tem como eu adorar a Deus sem servir pessoas. Se o objetivo do meu culto não for servir pessoas, eu estou em pecado, mano. Porque a Bíblia diz que pecado é errar o alvo. E o alvo de um culto não é adorar a Deus. O alvo de um culto é adorar pessoas. Ou seja, servir pessoas. Porque eu adoro a Deus adorando pessoas. Porque eu sirvo a Deus servindo pessoas. Só que é o seguinte, a gente resumiu o cristianismo em um culto. E todo o nosso esforço a gente faz para o culto. Só que na verdade todo o meu esforço tem que ser para servir a Deus. E como eu sirvo a Deus? Servindo pessoas. Então eu vou fazer o melhor som, não é para Deus, é para você, cara. Porque a Bíblia diz que Deus, ele inala, ele não escuta. Então não adianta fazer um som bom. Porque ele não escuta.
Eu faço um som bom para você que está lá. Para servir você. Para você ter prazer na alma. Ter um alimento. Porque é o seguinte, existe uma terapia que se chama música terapia. É provado cientificamente que a música, ela combate depressão, ela combate estresse, ela alivia a alma. Então, quando eu faço um bom som, uma boa música, eu estou ajudando você. Porque Deus não precisa da minha música. Deus não precisa da minha adoração. Deus não precisa do meu louvor. Não tem essa de, vamos atrair a presença de Deus. Não, mano. Você vai trazer a presença de quem é onipresente? Deus está em todos os lugares. É um outro assunto isso aí. Mas vamos voltar aqui então para a ideia da laranja. Das frutas, dos animais. Cada um foi criado com um propósito. Servir. Os animais servir o ecossistema. Servir de alimento. Servir. As frutas servir. O homem servir a terra. O homem foi criado para servir a terra. Filipenses capítulo de número 2. O Cristo era Deus. Ele existia em forma de Deus. Aí Cristo desce um degrau de Deus. Pum. E vira o quê? Servo. Aí desce um degrau. Pum. Vira homem. Por isso que o diabo fica endemoniado quando a gente serve. Porque quando a gente serve, a gente não está cumprindo a lei. A gente não está cumprindo o mandamento. A gente está cumprindo a nossa missão. A gente está revelando a nossa natureza. Porque a nossa natureza é servil. Deus é o servo mor. Deus serve todo mundo o tempo todo. Então, para a gente finalizar. Então, quando eu espremo uma fruta, eu tiro o que é melhor dela. Que é os nutrientes que foi feito para me servir. Quando eu espremo o Filho de Deus, eu tiro o que é melhor dele. Que é o amor que está lá dentro. Que é o Espírito dele. Né? Porque a gente espreme o Espírito de Deus que está em mim é amor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E Deus também é Espírito. Então, quando alguém me espreme, eu amo. Eu dou o que tem de melhor. Aí faz sentido a palavra generosidade. Generosidade não tem nada a ver com dinheiro. Generosidade tem nada a ver com ajuda. Generosidade, porque a palavra generosidade vem de gene, de genética, do que está dentro de mim. Então, o que está dentro de mim, eu dou para você. Quando eu estou cumprindo aquilo que eu fui feito para fazer. E algumas vezes é morrer. Porque todo mundo foi feito para isso. Uhum. Olha só que loucura. Você está comendo no restaurante. Chega um mendigo, sujo, fedido. Falou, tio, dá uma coxinha. Pô, mano, você comendo, aquele prato gostoso. Falou, meu, dá uma coxinha para esse cara aqui. Você dá coxinha para quem? Você dá coxinha para você, mano. Para tirar aquele cara dali, para não encher o saco. Você não deu para ele, mano. Você fez para você, velho. Aí fica difícil a gente entender um monte de coisa na Bíblia, quando a gente não entende que a gente está aqui por uma missão. O propósito é dele. Qual que é o propósito? Amar. Revelar as virtudes invisíveis de Deus. A Bíblia fala que Deus agora habita em nós. Eu não habito feito por tempo de mão de homem. Deus habita em nós. Então, agora eu posso bater no peito e falar, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que está em mim? Deus. E quem é Deus? Amor. Então, quando eu amo, eu não cumpro um mandamento. Quando eu sirvo, eu não cumpro uma lei. Quando eu amo, eu revelo a natureza. Quando eu amo, eu revelo uma essência. Aí faz toda a diferença. Aí a gente entende, aí eu vejo porque a gente não entende santidade. E aqui eu vejo um monte de gente também numa crise. Por quê? Porque tem até um jargão, que é um versículo, está lá em Hebreus 12. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Os caras falam, pessoal, santidade é um princípio. Você tem que ser santo para ver Deus. Mentira. Que santidade eu vou ter se eu não vi Deus? A santidade dos meus esforços para querer ver. Conseguiu entender? Se eu não vi Deus ainda, e eu vou me santificar para ver Ele, eu vou ver Ele por quê? Pelos meus esforços. Pela minha santidade. E se eu vejo Deus pelos meus esforços, pelas minhas santidades, é uma obra, não é graça. E aí, eu não entendo quando eu estou me santificando para querer ver Deus e de repente dá alguma coisa errada na minha vida. Aí eu cobro Deus.
Deus, eu faço tudo certo. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, nunca pequei. Deus, por que acontece coisa errada comigo, Deus? Eu estou tão certinho. Aí eu tenho direito de cobrar Deus. Só que Jesus nos dá um padrão de santidade. Olha que loucura, no Evangelho de João, no capítulo de número 17 e no versículo de número 19. Jesus precisava se santificar? Não! Só que lá no Evangelho de João 17, 19, Jesus fala assim: por amor de vocês, eu me santifico. Por que Jesus se santifica? Por amor de vocês, eu me santifico. Por quê? Porque se eu não me santificar, vocês não vão ver Deus em mim. Porque eu estou aqui para cumprir uma missão. E o propósito do meu Pai é revelar o seu amor. O propósito de Deus é revelar o seu amor. A minha missão é revelá-lo aqui. Meu pai é doido, encasquetou na cabeça que eu tenho que vir aqui amar um monte de vagabundo, um monte de sem vergonha, um monte de gente que não merece meu amor. Então, por amor de vocês, que eu vou viver uma vida com vocês, veem Deus em mim. Então, a minha santidade não me dá benefício nenhum. A minha santidade dá benefício para você. Porque se eu não for santo, eu represento Deus aqui na terra. Exato. A minha missão é revelar Ele aqui. E se eu não for santo, ninguém vai ver. O mundo inteiro aí está buscando Deus. Todas as religiões estão buscando Deus. E nós batemos no peito falando assim: nós temos o caminho para chegar até Deus. Nós somos filhos dele. Aqui é a casa do Pai. Por que nossas igrejas evangélicas estão cheias? Se a gente tem o caminho. Porque Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a gente pega Cristo para todo mundo. E por que ninguém vem não está entupido? Se está todo mundo buscando Deus. Por quê? Que Deus a gente está revelando? No nosso condomínio, no trânsito, nas nossas relações. Porque a minha santidade é benefício para você, não é para mim. Seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá Deus. As pessoas não verão Deus em você. E aí, para a gente finalizar, eu queria ler aqui na Bíblia, que está bem clara a nossa missão. Isso é um assunto que é muito... 2 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, na segunda carta, 5, a partir deixa eu ver aqui. Não sei, acho que 2 Coríntios 4. Não é 5 mesmo. Opa. Cadê aqui? 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Então lá, 5,19. Fala assim, ó. Não, vamos ler antes então. Vamos ler aqui. Aqui, ó. 18. 2 Coríntios 18. 2 Coríntios 5,18. Fala assim, ó. Tudo isso provém de Deus. E aí a gente conhece, Paulo está falando toda a história do evangelho, da graça, de toda a loucura. E aí ele fala assim, ó. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, por meio de Cristo Jesus. Então, Deus nos deu a missão de reconciliar o povo, nos deu um ministério. A missão de reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Olha que loucura. Deus não levou, não, o cara é pecado. Ele não está nem aí, mano. Deus veio aqui em Cristo reconciliar o mundo e não levando em conta os pecados. Mas ele diz assim, ó, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Está aqui a sua missão. Ah, qual que é o meu propósito? O seu propósito é cumprir o propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus? É a sua missão. E qual que é a minha missão? É essa aqui, ó. E nos confiou, aqui, ó, a mensagem da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores de Cristo, como que se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de nós. Por amor de Deus, reconciliem-se. Deus tornou o pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Olha que loucura, mano. Está dizendo o seguinte, mano, Deus não levou em conta o pecado. Você está falando que o problema é... Ah, não, mas o problema é pecado, né? Você tem pecado. Então tá, então eu me viro o pecado. Já que o problema é pecado, eu me viro o pecado. Para que você possa ver ser justiça. Para que você possa levar a mensagem da reconciliação. O texto diz que Deus fala através de nós, mano. A Bíblia está falando que Deus fala através de nós, mano. Fala assim, ó, Deus fala através de vocês, pro mundo, para se reconciliar, mano. A gente bate no peito para falar, eu trabalho na Coca-Cola, eu trabalho na Microsoft, a gente representa uma empresa tal, eu represento a empresa tal. Deus está falando assim, mano, representa eu aí, velho. A Bíblia fala que Deus fala através de mim, de você, cara. Fala através de nós, mano. Deus, mano, o cara que criou tudo, velho. Ele fala na nossa boca, mano. Você quer achar propósito pra quê, mano? Você tá com o dono de tudo, velho. Você é o propósito dele, mano. Você é um propósito. Por si só. Cumpra, mano, a missão. Qual missão? Ame. Pregue essa mensagem. Não ligue pro pecado. Aí ninguém mais veja a segunda carne. A gente não está aqui para dizer como as pessoas vão ser condenadas. A gente está aqui para dizer como as pessoas são amadas. E qual que é a minha missão? Amar, mano. A gente tem que parar de pregar para prostituta, parar de pregar para traficante, parar de pregar para ladrão. Não, mano. Ela não é prostituta, não. Ela é minha irmã. Ela é minha irmã que não sabe. Ela não sabe que ela é minha irmã. O que é fé? É eu chamar as coisas que não são como se já fosse. Então eu chamar uma prostituta de irmã depois que ela parou de se prostituir, isso não é fé. E aí eu não sou justo, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E Deus se fez pecado, Deus se fez uma prostituta, para que eu fosse justiça dele, mano. E como eu sou justiça dele, falando, ei, você não é prostituta não, você é minha irmã. Vem pra casa. Você não é traficante não, mano, você é meu irmão, velho. Você não é bandido não, você é meu irmão. Nós temos um pai aí que ama a gente, mano. Só que ele vai conhecer isso como? Se a gente não fala. Ele não vai conhecer isso como? Se a gente está procurando algo que para fazer. Mano, a gente representa Deus aqui, velho. Deus decidiu falar em nós, mano. Deus decidiu se revelar em nós. Você quer propósito maior que esse? Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Enquanto você não sabe o que fazer, ame, mano. Ame quem está do seu lado. A gente quer ganhar o mundo, a gente quer ganhar a África, a gente quer ganhar a Europa, a gente quer ganhar a Ásia, mas a gente tem aqui, dentro de casa, irmão morrendo nas drogas. Não, mas ele não tem jeito, ele é drogado e não quer parar de usar droga. Aí quem disse que ele tem que parar? Você tem que amar, mano. Seu objetivo é amar. De repente ele nunca vai parar. Mas ele vai ser amado. Por quê? Porque Deus amou ele. Amou como? Através de nós, mano. Eu fiquei lá na penitenciária, finalizando agora, fazendo trabalho 1 ano e meio. E estava lá, mano. As mães estavam lá. O cara bandido, o cara assassino, o cara matou, estava condenado e cumprindo a pena. E a mãe estava lá amando. E a mãe estava lá amando. Se nós que somos maus, conseguimos amar os nossos filhos que não mudam, será que Deus vai querer o quê? De repente, seu irmão ainda não parou de usar droga porque você não ama ele. Condenação, acusação, e isso aí ele já está cansado de ouvir, mano. De repente seu marido ainda é bêbado e te bate porque você só reclama, murmura e não muda. Tira o bater, porque senão vão falar da lei da Maria da Pena, você está sendo conivente. Eu não estou sendo conivente com nada disso. Eu estou dizendo que o amor vence o mal, mano. É o amor, mano.
Não é, a gente foi chamado. Deus ama quando a gente ama, mano. Quando a gente ama, Deus ama. Quando a gente não ama, Deus não ama. Porque Deus usa eu e você para amar, e Ele ama quem? Pessoas. Eu dizer que ama a Deus é moleza. Ah, Deus, eu te amo, eu te amo. Tá. Mas a Bíblia fala assim, você amar aqueles que te dão o carinho, aqueles que te elogiam, é moleza, isso qualquer um faz. Eu, porém, vos digo, ame os que vos perseguem e ore por aqueles que te caluniam. Pedro não negou Jesus para Jesus. Pedro negou Jesus para quem precisava ouvir de Jesus. Porque por Jesus, Pedro estava disposto a morrer. Mas por aquela mulher na porta que falou, você não é um deles, falou, não. Por uma dona Maria qualquer, uma dona de casa qualquer, falou, não, essa aqui eu não morro não, essa aqui se dane. Por um bandido, um drogado, eu não morro. Por Jesus eu morro. Não, por Jesus eu morro. Porque lógico, Jesus é Deus, mano. Agora morrer por um mendigo, morrer por um parente meu, morrer por um irmão meu, morrer por minha esposa, morrer por meu filho, eu não tenho coragem não. Mas por Jesus eu morro. Pedro não negou Jesus para Jesus. Pedro negou Jesus para quem precisava ouvir de Jesus. E aonde a gente vê isso? Quando Jesus volta e fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, te amo sim, Senhor. Pedro, não adianta você falar que você me ama, sem amar pessoas. Ame pessoas, Pedro. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Lógico que eu amo, Senhor. Você não entendeu nada, Pedro. Eu é moleza falar que me ama, falar que me serve, falar que me adora. Isso é moleza, né? Eu sou Deus, eu vou te salvar, eu vou te dar tudo, vou te abençoar. Agora você vai provar que você me ama amando pessoas, mano. Apacente as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Ah, mano, já não sei mais de nada. Eu tô falando que amo, você não acredita? Não, Pedro. Apacente meu rebanho, Pedro. Você vai provar que você ama a mim quando você amar minhas pessoas. E a gente teve a prova disso ontem, quando a gente estava conversando lá com o comandante, o cara, o segundo cargo maior do estado do Paraná, amando o seu pai na sua vida, honrando você. Não adianta falar assim, coronel, você considera o pai do Cal? Considero. Não, mas Cal não quero aqui não, mano. Cal dá licença. Não, mano. Ele ama seu pai, amando você, velho. Eu amo a Deus, amando o filho dele. E quem é o filho dele? Jesus foi embora. Jesus não está mais aqui. Eu e você agora somos o filho dele, porque a Bíblia diz isso, que ele veio ser o primeiro de muitos irmãos. Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, eu sou Cristo, você é Cristo. Todo mundo aqui é irmão. Então como ama a Deus? Amando meu irmão. E quando eu amo meu irmão? Quando ainda ele não tem consciência que é meu irmão, porque isso é fé. Fé é eu chamar as coisas que não são, como se já fosse. E o justo viverá pela fé. Me empolguei. Algo está muito errado. Algo está muito, muito, muito errado. Nós administramos igrejas como nós administramos empresas. Nós nos comportamos como pastor tendo as mesmas regalias de um CEO de uma empresa. Nós temos os mesmos privilégios. Quando o cara ele se torna presbítero, diácono, a primeira coisa que ele tem é um privilégio a mais na igreja, quando ele devia ter um privilégio a menos na igreja. Jesus um dia ele chamou os discípulos e falaram assim, ó, ele fala bem assim, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ele virou de ponta cabeça, ele falou assim, ó, entre os governadores, entre os maiorais, quanto mais alto você sobe, mais você é servido. Quanto mais alto no cargo, mais privilégio você tem. Você vai ter uma cozinheira só para você. Você vai ter um guarda-costas só para você. Quanto maior você é, você vai ter um motorista para você. Você vai ter uma vaga para você. Mas entre vós não será assim, pelo contrário. E aí, pelo contrário, eu vejo Jesus falando assim, ó, saia desse extremo do benefício e vá para o extremo do serviço. Porque o Filho do Homem ele não veio para servir. E aí ele se esvaziou. Ele sendo Deus,
ele se esvaziou. Nunca julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. E aqui que eu acredito que é esse lugar, se você quer entender o que é um propósito, o propósito é você vestir as calças do servo. É você entender que quanto mais servo você for, maior você é. Quanto mais serviço você fizer, mais propósito você desempenha. O nosso propósito, e aí eu vou para 1 Pedro, que diz assim: vós, porém, sois. Aqui ele está afirmando nossa identidade. Vocês são raça eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são povo de propriedade exclusiva, nação santa, a fim de proclamar, tornar conhecido as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para a maravilhosa luz. Aleluia. A gente não entende a razão da salvação. A razão da salvação não é para você se safar do pecado, do inferno, da consequência, da dor. Não, não. A razão da salvação é que você manifeste virtudes. Quando Deus ele é visto em você, você revela a identidade, você revela o porquê eu existo. Isso muda tudo, 100%. Aleluia. E aí a gente tem que voltar um passo atrás, porque se criou muito ministério. E aí a gente tem o ministério disso, o ministério daquilo, mas na verdade não existe ministérios. Existe o ministério. E esse ministério é da reconciliação, onde nós reconciliamos o mundo a ponto de cada ser humano ser uma usina das virtudes de Deus. Cada ser humano ele existe para revelar, para manifestar verdades, virtudes, valores, natureza divina. Você não existe para você receber a natureza divina, você existe para você impartir a natureza divina. Não é para ser um fim, é para ser um princípio. Eu sou um foco impartindo natureza divina. Onde a gente toca, isso se torna divino. O valor sai de você e entra em alguém e alguém se torna esse valor. Então eu acredito que foi uma live hoje extremamente profunda. Jesus precisa falar com a gente. Algo está muito errado. A gente tem que aprender a crescer o princípio do rabo do cavalo. Quanto maior eu sou, mais perto do chão eu me pareço. Né? Quanto maior eu for, eu preciso entender que menor eu preciso me parecer. É entender que quando você for grande, você vai ser tão grande que você vai conseguir carregar mais a mala de alguém e não esperar que alguém carregue a sua mala, porque você é grande. Falar, não, daqui que eu pago essa conta, daqui que eu... Não, mas você... Não, sou eu. É uma coisa que me fascina na liderança, é que quanto maior você sobe na liderança, mais sentido e força tem nas pequenas coisas que você faz, como dar um bom dia, como puxar uma descarga, como limpar uma pia. E muitas vezes a gente quer ser um grande líder para fazer uma coisa grande, esquece de continuar fazendo a coisa pequena. A coisa óbvia. A gente acha que alguém tem que me servir no óbvio. E na verdade não. A gente precisa voltar no óbvio, porque o óbvio na verdade revela a virtude de Cristo. O pequeno revela a virtude de Cristo. Então, cara, eu aprendo muito com você. Minha última década eu fui extremamente influenciado por você. Você é um cara que o mundo não é digno de te receber. Você é um cara que confunde a sabedoria do sábio. Você é um cara que confunde a ciência. Por uma razão, você escuta a voz daquele que te chamou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Você revela as virtudes de Deus, cara. As pessoas, elas te classificam, elas te condenam, elas te julgam, elas te olham como uma pessoa de São Paulo, como uma pessoa isso, aquilo. Mas, cara, eu só quero te dizer obrigado, porque você tem sido uma pessoa de verdade há uma década. Você é uma pessoa que não se curvou às iguarias do rei. Você é uma pessoa que você não se encantou com as riquezas. Você é uma pessoa que diariamente você se quebranta e Deus tem te levantado nesse país. Deus tem te levantado nessa cidade. Conte comigo em tudo que você faz. Conte comigo em tudo que você empreende. O mundo precisa ouvir aquilo que Deus imprimiu no teu coração. Você é uma voz profética. Você é uma vocação ministerial profética no Ministério da Reconciliação. E eu, como igreja, eu me submeto a você. Eu escuto você. Parte do apóstolo que eu sou foi tocado pelo ministério profético das tuas mãos. E obrigado por você sempre me lembrar de onde eu nunca devo sair. Se eu estou onde eu estou hoje, eu permaneço onde eu estou hoje, é porque você um dia sempre me colocou no meu lugar, dizendo, ei, fica lá, volta lá, não faça isso, não se misture com aquilo.
E eu sou testemunha ocular, meu, dos feitos de Deus na tua vida. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui e eu quero que você deixe as considerações finais aqui pra gente. Cara, eu tô sentindo a presença de Deus aqui, mano. Só vou fazer uma oração, porque tô sentindo a presença de Deus aqui muito forte, cara. Muito forte. Eu também amo sua vida, mano. Você, pra mim, também é uma referência, um exemplo, um irmão. Cara, tenho palavras aqui. Presença muito forte de Deus aqui. Eu tava aqui e me veio uma cena, quando eu era pequeno, né, em casa, a minha mãe e meu pai comia muito pescoço e pé de galinha. E eu não entendi, né? E depois que eu tive filho e passei uma situação financeira difícil, aí eu fui entender, mano, que minha mãe e meu pai gostavam de peito e coxa, que nem o meu irmão. Só que eles comiam o pescoço e o pé para que eu e eles comessem o peito e a coxa. Porque eles tinham um propósito que era a família e a missão que era nos criar, mano. Família é um propósito divino, revela a natureza de Deus. Então, algumas vezes a gente não quer cumprir a nossa missão, porque para cumprir a nossa missão a gente tem que comer pescoço e pé, cara. E a gente quer comer coxa e peito. Cara, e eu entendi que eles não comiam porque eles gostavam, porque depois que mudaram a condição financeira, nunca mais comeram pé e pescoço, jogam fora, cara. Então não é porque eles gostavam, é porque não tinha. Porque ele deixava o peito e a coxa para mim e para o meu irmão. Então eu acho que é isso que falta hoje na igreja, cara. Alguns pastores comer pé, comer pescoço, para deixar os seus membros comer coxa e peito. Né? Alguns pastores verdadeiramente amar, não com palavras, mas com atitude. Né? E eu não estou julgando ninguém, eu me coloco nisso, junto. Estou nesse lugar aí. Então só quero orar. Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é real e verdadeiro. A sua palavra é viva e eficaz. E o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, ainda quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel, Pai. Que o Senhor não pode negar a si mesmo, Pai. Então que essa fidelidade invada os nossos corações, Pai. Que a fidelidade invada, ó Deus, os nossos ministérios, as nossas igrejas, ó Pai querido. E que a gente venha entender que nessa fase que estamos vivendo, ó Pai querido, o que o mundo precisa é de amor. A gente não precisa de uma boa mensagem, a gente não precisa de uma boa palavra, a gente não precisa de um bom louvor, a gente não precisa de um bom templo. A gente precisa de amor, de compaixão, precisa de humildade, de servidão. Porque como eu posso dizer que te amo se eu não fiquei mais pobre nessa pandemia, Pai? Como eu posso dizer que te amo? Eu ainda não usei, porque se era para emergência, a gente está vivendo numa emergência. Tem pessoas aí, Pai, que não tem o que comer, não tem o que fazer, estão passando dificuldade, não tem nem pé e pescoço, e eu sou um pastor e estou comendo peito e coxa. Como eu posso dizer que te amo? Como eu posso dizer, Pai, que o Evangelho transformou a minha vida se eu não revelo esse amor nas minhas atitudes? Pai, que nós possamos entender que nós estamos aqui não é representando a Microsoft, não é representando a Coca-Cola, não é representando a empresa do século XXI. Não, 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 Pai. Nós estamos representando o Senhor. O Senhor que é o nosso pastor e nada nos faltará. Paizinho, que nós possamos refletir a sua glória. Que nós possamos refletir o seu amor, que nós possamos refletir isso, Pai. Que a gente possa ser verdadeiramente a esperança dessa geração, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, irmão. Cara, valeu, mano. Valeu. Ô, mano, vou desligar que eu tô sentindo a presença de Deus aqui, mano. Tá louco o bagulho. Beijo, Valeu, cara. mano. Valeu. Deus abençoe. Eu oro para que o teu final de semana seja um final de semana onde Jesus te leve para algum lugar onde ele fale com você. Isso não é uma visão comunista, isso não é uma culpa que é para você sentir sobre o carro que você anda, sobre a casa que você mora. Não, 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 não. Não é uma subtração, mas é um olhar, é a compaixão, é a humanidade, é você voltar para o lugar da existência, é você voltar para o lugar de plenitude, é você voltar para um lugar de verdade, é você tirar os teus olhos daquilo que é fútil, daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro e entender que você nasceu para ser. Você precisa apenas ser. Continue sendo aquilo que Deus te criou para ser. A religião ela coloca tanta tarefa, tanta lição de casa. Religião é o coach antigo que te enche de tarefa, te pressiona com perguntas e quando você não sabe a resposta você precisa inventar uma. Quero te dizer, ei, só volta para o lugar, só volta para a tua origem, só volta para a tua essência, volta para a natureza e que Deus ele nos dê graça de revelar as virtudes de Deus para aquele que é o nosso próximo. Teu próximo está mais perto do que você imagina. Teu próximo está muito mais perto do que você imagina. Teu próximo talvez é por cima do muro, quando você escuta uma criança apanhando descabidamente de um pai. Quando você vê uma senhora sendo abusada por um filho, talvez esse é teu próximo. E você não se mistura por conta de uma reputação ou de uma conveniência. Ei, existe injustiça acontecendo debaixo dos teus olhos. E você precisa revelar o amor de Cristo. Você precisa dar sua vida por muitos. Você precisa interromper um fluxo de um abuso sobre alguém. Você precisa salvar talvez uma criança que hoje talvez ela está sendo abusada por um padrasto. Está sendo injustiçada por uma mãe. Talvez faz ela assistir cenas que não deveria nunca assistir. Você é o próximo dessa criança. Você é o próximo de um idoso. Você é o próximo. Se atente ao próximo. Não é o próximo da igreja, não é o próximo do Brasil, não é o próximo da África, é o próximo do teu condomínio, é o próximo, talvez, do balcão que você atende. Se atende ao teu próximo. Teu próximo não tem nome. Teu próximo tem uma necessidade. Se Jesus tivesse um nome, talvez você estaria procurando por esse próximo, mas eu quero te dizer que teu próximo é o teu próximo, não tem nome, tanto faz quem for. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Sirva as pessoas que Deus vai ser adorado. Todo outro jeito de adorar a Deus é religião. Mas a partir do momento que você serve, você primeiro se sente bem, porque você está cumprindo a missão. Segundo, você contempla uma colheita, que é o propósito de Deus. Amo vocês, não sei nem como desligar hoje. Só quero dizer, tem um final de semana de descanso, de bênção. Separe o 7º dia, seja sábado, seja segunda, seja quarta, seja sexta, mas separe esse dia, coloque seu coração diante da presença maciça de Deus. Deixa Jesus ajustar os teus sentimentos. Deixa Jesus tirar suas preocupações, boletos que estão vencidos. Eu declaro vitória sobre eles. Talvez contas que já estão estouradas. Eu declaro vitória sobre essas contas, sobre cheques especiais, sobre juros, sobre mal pagadores. Eu declaro paz que excede todo entendimento. Jesus está na embarcação. Não esqueçam disso. E a gente está firme e forte, tá bom?
Segunda-feira eu tô aqui. E, meu, esse mês a minha live tá completa. Todos os dias já estão confirmados pessoas aqui de vários lugares. Eu tô feliz. Hoje o Alessandro, ele substituiu o Michel. E tem o Pedro Penido, que é da Rilson de São Paulo. Tem mais muitas pessoas. Estou muito feliz com vocês. Segunda-feira, 11 horas da manhã, estou aqui novamente. Domingo é aniversário da Aline. Então, se vocês puderem no domingo lembrar da Aline com palavras de profecia, palavras de vida, escrevam no Instagram dela. E a Aline tem sido a razão de eu poder estar aqui todos os dias, 11 horas da manhã, sem impedimento, com o coração leve. E quero honrar ela nesse dia 19, tá bom? Um beijo para vocês, pessoal. Amo vocês.